confiar no medo é o oposto de viver com medo. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa se conectar com uma preocupação ou se conectar com uma ansiedade. Ele fala que isso é que anestesia a gente para essa intuição do medo. Olá, pessoal! Oi, gente! Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre clichês emocionais no cinema. É isso mesmo? É. Você mudou o nome, Isabela. É clichês no cinema. Clichês nos filmes, Isabela, né? tá roubando. Ela escreveu no roteiro clichês emocionais dos filmes. É clichês no cinema. Mudei. Então nós já falamos sobre correria nas comédias românticas, já falamos sobre perder as estribeiras, aquele extremo emocional. E hoje nós vamos falar sobre um clássico. Aparece muito nos filmes de suspense, de terror, que é aquela intuiçãozinha, aquela vozinha que diz alguma coisa que às vezes a gente esquece de ouvir. A intuição descartada do medo, né, Isabela? Sabe quando tem aquele filme que tem um grupo de jovens que acha uma ideia excelente passar o final de semana bêbado numa casa no meio do nada, que dizem que é mal assombrada, e tem um assassino à solta na região? Então é sobre esse alarme nosso, que a gente tem esse sensor do medo, que deveria ter sido acionado nesses casos e não foi, e que é um clichê maravilhoso dos filmes de suspense. Mas antes da gente começar, a gente tem um recado rápido. Tá chegando o nosso curso online, né, Isabela? A gente vai abrir em agosto, na primeira semana de agosto, dia 2 de agosto a gente abre as inscrições. E dessa vez a gente vai ter um dia fixo e encontros semanais, né, Bela? Por isso a gente quer saber o que você faz às quartas à noite. Os nossos encontros a partir de agosto no curso online do Curso das Emoções serão às quartas, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, e vai ser semanalmente uma aula, uma prática, tudo pra gente estudar e praticar coisas que nos ajudem a cultivar esse negócio chamado equilíbrio emocional. Estamos animadíssimas. Então, para receber um aviso antes, deixe o seu contato em ocursodasemoções.com.br/meavisa, que por lá a gente te acha. Ajuda a gente a te achar, hein? E aí, para contar uma coisa super legal que vai ter nesse curso também, além dos encontros semanais, a Isabela teve a ideia a partir de um e-mail que a gente recebeu, né, de uma sugestão de uma participante. E a gente está recheando muito o material de apoio com várias referências de livros, de filmes, então tá ficando legal, né? Tô adorando fazer isso. Eu também. E por falar em livros e séries e filmes emocionais, hoje nós vamos falar sobre esse clichê. E a gente vai trazer uma série que eu não tinha assistido, Isabela que me convidou para assistir, uma série que chama O Paraíso e a Serpente, está no Netflix, mas você não precisa assistir a série, eu inclusive só assisti o primeiro capítulo, você não precisa assistir a série ou esse capítulo para acompanhar essa nossa conversa, porque a ideia é a gente falar sobre esse clichê dos filmes de suspense. Inclusive, fazendo esse roteiro, eu descobri que eu não sei falar sobre filme de suspense, acho que é porque eu não gosto. Exatamente, eu descobri que eu não tenho referência de filme de suspense, terror ou horror, não tenho. Você escreveu várias coisas aqui, Isabela, então eu tô aqui hoje só pra te fazer companhia. Então essa série, sobre a qual a gente vai falar hoje, chama O Paraíso e a Serpente. Ela é uma série ficcional que tá na Netflix, que conta a história de um casal que aplica golpes em turistas em Bangkok nos anos 70. E seria uma série muito engraçadinha se não fosse uma história verdadeira, horrorosa e com requintes de crueldade. Então hoje a gente vai pegar como exemplo a primeira vítima na série desse casal de golpistas, que é um casal de turistas hippies, Lena e Willem, e a gente vai entender onde que a intuição do medo ali foi descartada. A gente vai usar como base também um livro chamado Virtudes do Medo, do Gavin de Becker, que é um especialista em resolução de crimes de violência, em prevenção de violência, é um cara muito interessante que estuda o medo não só em ambiente controlado, digamos assim, sabe? Ele faz a segurança de grandes artistas, de grandes políticos que estão correndo perigo. Então é um cara que entende muito bem quais são os sinais de medo que a gente deveria ler.
E aí tem uma coisa muito legal que ele fala, que é o seguinte, o medo, ele tem uma intuição e ela estala pra gente quando a gente tá em perigo. Só que muitas vezes a gente recobre essa intuição de, deixa pra lá, não é nada, não é bem assim. E aí a gente perde essa fagulha, que é a grandeza do medo. Que a grandeza do medo não é deixar a gente ansioso e preocupado, a grandeza do medo é livrar a gente de perigo. Isso tem muito a ver com a obra do Paul Ekman e a gente vai falar quando a gente contar um pouquinho mais sobre essa história. Então vamos nos apoiar no primeiro episódio dessa série, só pra gente contextualizar um pouquinho. Alan e Monique são um casal de golpistas que estão em Bangkok. Eles são muito bonitos, né? Especialmente a Monique, assim, são muito atraentes, vivem cercados de pessoas e eventos. Então acho que aí também já começa um pouco de onde mora o perigo, assim, porque inicialmente eles não apresentam nenhum tipo de perigo, né, Isso, Bela? eles são charmosos, bem relacionados. Eles sabem conversar, né? E são super sedutores, assim. E eles conhecem um casal de holandeses que é o Willem e Lena. Inicialmente, eles conhecem o Willem numa loja de joias. Ele tá ali namorando um anel pra namorada, que é a Lena. E assim, gente, um cara que aparentemente não é um pé rapado, mas a gente sabe como é que é quando a gente viaja de mochilão pela Ásia pra passar um ano. Ele vai com dinheiro pra passar um ano, dormindo em hostel, né? Assim, num esquema, tipo, tô ali pra viajar, não tô ali pra gastar grandes montantes de dinheiro, né, com um anel. Mas ele aparentemente quer estreitar o laço ali com a namorada e tá namorando um anel numa loja. É claro que o Alan já tá à procura de uma presa e vê um cara lá bem aparentado com cara de hippie, ou seja, né, um cara que vai passar um ano fora de casa, tem um certo dinheiro ali na bolsinha. E ele fala, eu também vendo joias, e ele oferece de vender uma joia pelo preço menor e dá o cartão dele. E naquele momento, o Willem primeiro fica um pouco, digamos, até assustado com essa abordagem dentro de uma loja vinda de um cara que não é o vendedor, mas ele pega o cartão. A Monique, que é a namorada do Alan, é muito simpática com ele, fala, você tá querendo pra sua namorada, tal. E eles acabam combinando de sair pra dançar. Então vai nosso casal turista hippie fofo, Willem e Lena, e vai também Alan e Monique pra dançar. E lá, no meio da boate, o Alan tem uma abordagem muito vendedora também, que deveria ser o segundo sinal do alerta acendendo para o Willem, que ele leva o anel. Mas fica aquela situação de, meu Deus, eu não posso comprar. Ele, sabe quando a pessoa tá meio que te forçando a comprar uma coisa? E é claro que Alan e Monique, com toda, imagina, você paga como você quiser, fica à vontade, ela gostou tanto do anel e tal. E aí, assim, até eu vendo, eu falei, porque quando a gente começa a série, a gente não sabe, eu não tinha lido uma sinopse pra saber que se tratava de golpista. Até falei, nossa, que amizade bonita às vezes que tá se formando, e eu tô aqui confabulando. Pra mim, até eu demorei pra perceber o que era o golpe, do que se tratava, o que ele fazia, né? Mas desde o começo, eu imagino que você também, a gente já tem uma pulguinha atrás da orelha, assim, tem alguma coisa estranha nessa história, que eu acho que é um pouco essa intuição sobre a qual a gente tá falando, assim. Mesmo que a gente fala, putz, que casal legal, que pessoas bonitas, que pessoas articuladas, a gente fala, tá esquisito isso aí. Tem uma coisa também que é a nossa inocência no mundo de hoje. Depois que eu parei pra pensar, né, eu não tinha noção do que era ser um mochileiro nos anos 70, que é uma pessoa que vai passar um ano fora de casa, num mundo que não tem internet, que as ligações não são fáceis e rápidas como hoje, que não tem cartão de crédito acessível e do jeito que temos hoje. A pessoa tem que sair com dinheiro. Não tem uma outra escapatória. Você tem que carregar uma bolsinha de dinheiro ali nos anos 70, mesmo que você vá passar o tempo comendo qualquer coisa e morando em hostel. Você precisa ter o dinheiro vivo ali. Quando a gente entende esse contexto, a gente vê que eles são as vítimas perfeitas, porque eles têm o dinheiro ali pronto. Então, depois dessa cena, em algum momento eles seguem viagem e voltam para Bangkok. E aí, quando eles voltam para Bangkok, um funcionário do Alan espera eles no aeroporto, e eles estavam com um tipo de hotel, de hostel reservado, mas o funcionário do Alan os convence de levá-los para o apartamento de Alan. E naquele momento, eu acho que é o primeiro momento que a Lena tem um sinal de perigo, assim. O namorado tá empolgado com a possibilidade de não ter que ficar num hotel, tipo, muito simples, né? Mas ela tem um
sinalzinho, assim, de que estranho, né? Ela tenta convencer o namorado de não ir, será que a gente deve ir? Aí o namorado empolgado convence ela e eles vão pro apartamento do casal. E aí lá no apartamento eles são meio que ludibriados por esse ambiente muito diferente do que eles estavam vivendo até então, porque tem piscina, tem bebida, mostra eles aproveitando de uma cama deliciosa e do chuveiro, um super luxo para eles que são mochileiros nos anos 70. Aí eles são completamente seduzidos, né? Porque aí tem até uma cena do Willan falando pra Lena, você se arrependeu de ter vindo, alguma coisa assim, né? Então aí eles estão completamente seduzidos e vai se formando uma falsa amizade ali entre os casais, né? Uma coisa que o Alan e a Monique se valem muito, que é isso, conquistar a confiança da pessoa para daí trabalhar com ela. E aí acontece isso, durante esse tempo o Alan começa a oferecer pro Willan de comprar as gemas das joias, aquelas pedras. Ele oferece uma quantidade de gemas e fala, você compra tudo isso e você vende na sua cidade, você fica rico. E o Willan dá pra trás, fala, não tenho dinheiro. Só que o Alan é um golpista, entendeu? Ele já fuçou na mala deles, ele já pegou o passaporte deles, ele já viu que eles têm dinheiro. Então ele fica muito ofendido do cara ter dito que não tem dinheiro pra comprar as gemas. Eles entram em apuros e a gente não vai aqui expor pra você querer assistir a série, mas o que acontece é que de uma sutil tentativa de compra, aquilo começa a virar, assim, uma ameaça. Acho que isso é o suficiente para dar suporte pra gente falar. Então, como eu estava dizendo lá no começo, por que a gente contou essa cena especificamente? Porque o Gavin de Becker, ele diz que o medo não é uma emoção, ele ainda exemplifica assim, o medo não é uma emoção como a tristeza. Ele fala isso no livro dele. E ele diz isso, e num primeiro momento a gente fala, como não? Porque o medo é uma emoção, assim como a tristeza. Mas isso parece um pouco com a teoria do Paul Ekman, quando o Paul Ekman diferencia um estado de humor de uma emoção. Um estado de humor te coloca num lugar e você fica um tempo ali, né? E uma emoção não, uma emoção é rápida. O que ele tá querendo dizer é que a emoção, medo, ela tem muitas virtudes, ela pode nos ajudar a sair de apuros. Ele é um sinal rápido. Ele explica que o medo é um servo da intuição e que a gente tinha que se conectar com essa intuição do medo. Sabe essa intuição que você disse aí, a Lena teve nesse momento no aeroporto? Falou, não vamos pra casa dele. Como assim vamos pra casa dele? Vamos pro hotel. E aí o namorado, não, mas olha, né? Se sentindo querido. É tão legal ser querido por uma pessoa rica que vai te buscar no aeroporto. Então você deixa essa intuiçãozinha passar e é essa intuiçãozinha que conecta a gente com a sobrevivência. Isso é super legal, porque quando você começa a ler o livro do Gavin de Becker, você fala, mas parece meio místico esse negócio de intuição do medo. Mas depois ele vai entender, ele vai te explicando que a gente tem quando a gente tá andando na rua, por exemplo, né? Você tá andando numa rua lotada, você já desenvolveu mecanismos que você sabe se uma pessoa tá vindo um pouco mais para cima de você, você vai um pouco mais para a direita, opa, esse cara tá encostando demais, eu vou um pouco para a esquerda, não é? E ele fala, imagina isso na nossa vida, a gente tem todos esses recursos muito aguçados, a gente sabe sobreviver, a gente sabe uma coisa que ameaça a gente, então deveríamos nos conectar com isso. Opa, tem uma coisa errada, eu não sei o que é, mas aqui eu senti uma trava. Mas aí tem um ponto super importante, Bela, que a gente também vê em documentários, os professores falando, né, que existem outras caras, né, do medo, de ansiedade, preocupação, nervosismo, que às vezes a gente pode fantasiar. É uma linha muito tênue, assim, onde é que o medo tá nos avisando sobre algo importante que possa estar para acontecer e que a gente precisa se proteger. A minha impressão é que isso vem ganhando tantas camadas sociais. Hoje os nossos medos são muito diferentes, né, de antigamente. Nossos medos são da gente não ser aceito pelo Instagram, da gente não conseguir pagar conta no final do mês, da gente não conseguir fazer tudo que a gente precisa num dia que tem 24 horas, que o tempo está passando rápido demais. Não sei, na sua experiência, na minha experiência é uma linha muito tênue, assim, sabe? Muito tênue, quando às vezes é muito sutil essa intuição, às vezes é uma coisa muito mais palpável, que eu falo, bom, isso aqui pode me ferir mesmo, assim. Mas muitas vezes eu tô colocando camadas em cima de pensamentos e projeções e que muitas vezes não condizem tanto assim com a realidade, sabe? É bem isso que o Gavin de Becker começa a explicar no livro dele, e eu acho que aí
assim, que isso combina muito com o que o Paul Ekman diz, sabe? De que a emoção, ela tem uma mensagem, ela tem uma função, mas o estado de ânimo, o nosso humor, aquele negócio que se arrasta, que se acorda mal-humorado, você não sabe por quê, se acorda com palpitação, você não sabe por quê, isso a gente deveria querer descartar. E para isso a gente deveria ter alguma prática para sair desses momentos, porque isso não ajuda a gente. Tem uma coisa muito interessante também, que ele fala que quanto mais a gente se apega a essas sensações de preocupação, nervosismo e ansiedade, menos a gente se conecta com o medo real. Bom, a primeira história foi muito cativante para mim, assim, que ele explica como uma mulher caiu numa armadilha de um assaltante. E assim, se você é mulher, eu recomendo muito que você leia assim, essa primeira explicação dele no livro, porque ele fala que porque tem também a trava de sermos mulheres, por que dá uma, putz, não vou me indispor com esse cara que tá aqui, né? Eu vou parecer muito rude se eu falar pra ele que eu prefiro ir sozinha pra minha casa. Porque a gente tem essa trava de falar isso, a gente se desconecta do medo. E daí a outra trava é, porque eu já tenho um medo geral, então eu já uma vez sofri alguma coisa, então eu tenho medo o tempo inteiro. E daí ele fala, esse medo o tempo inteiro não é medo, porque o medo ele se conecta com a realidade, acontece uma coisa, eu tenho medo. E aí ele fala como isso nos desconecta da real compreensão de como o medo pode ajudar a gente na vida, assim. Ele tem uma virtude, uma inteligência muito forte. Então, por exemplo, né, nesse caso desse casal holandês, será que teve momentos que eles perceberam intuitivamente que tinha alguma coisa errada? Quando a gente assiste com esses olhos agora, sabendo que eles estão vulneráveis nessa situação, eu acho que a gente consegue ver estranhezas acontecendo. Por exemplo, na joalheria. É muito estranho você estar numa joalheria e um cliente te abordar dizendo, eu consigo para você por um preço menor, não é? Uhum. Eu acho que aí já tem uma intuição, assim, opa, mas por quê? Do nada isso? Aí um outro ponto que eu acho me parece estranho, né? Eles chegam no aeroporto e tem um funcionário do cara esperando eles, né? Uhum. Meio over, né? Meio over, tava buscando a palavra, assim, meio demais, né? Assim, até eu imagino assim, quando você conhece um casal legal na viagem, tudo bem, mas você vai pro seu hotel e o casal tá no hotel deles, ainda que seja uma discrepância de luxos, assim, entre os hotéis, e aí, eventualmente, vocês se encontram, fazem alguma coisa junto, mas ter uma pessoa te esperando no aeroporto é esquisito. É verdade, ainda mais sabendo já da abordagem do anel, né? Que já rolou na joalheria, daí depois eles saíram pra dançar e ele levou o anel, então teve uma insistência teve esse ali. ponto também. Uhum. E daí assim, quando eles já estão envolvidos na casa deles, daí a coisa fica muito mais difícil, fica muito mais fácil pros predadores. E aí começa uma abordagem muito mais agressiva, que é você vai comprar. Não, olha, eu tenho essa gema pra você vai comprar sim, começa uma ameaça. E aí tem um ponto muito importante que eu acho que também está presente em muitos dos clichês de suspense e terror, que é, primeiro existe um momento que a intuição aparece, depois aquela intuição é descartada, aí a pessoa se envolve, é seduzida por uma situação, depois, quando ela percebe, tem um momento que a Lena percebe, né? Tanto que eles estão vendo o show e aí ela tá super animada, depois ela volta para perto do namorado dela, assim como buscando uma proteção. Naquele momento ela percebeu, estamos em apuro. Só que aí não tem mais o que fazer. Então olha quantas oportunidades da intuição ter sido acendida antes desse momento. Assim, eu acho isso super importante para a mulher ouvir, sabe? Porque quando eu li o primeiro caso no livro do De Becker, que ele conta da menina que foi pega por esse cara, você fala, cara, eu já fiz isso tantas vezes, do tipo, eu não vou me parecer rude, deixa eu dar um sorrisinho aqui pra esse cara, deixa eu falar que tudo bem. E aí ele diz que, especialmente para as mulheres, para as clientes dele, mulher, ele precisa ensinar a falar não. Olha, se for um cara legal e você que viajou, que bom, o cara, se ele for legal mesmo, ele vai saber que você tá num mundo muito difícil, sabe? Ele vai falar, putz, é verdade, você foi rude, porque realmente... E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, gente, será que eu tô exagerando, né? Sei lá, eu penso muito em momentos que a gente se expõe, assim, né? Sei lá, às vezes você vai pegar um táxi ou um Uber tipo à noite, assim, né, sozinha. E recentemente aconteceu comigo, de chegar um Uber com uma placa diferente da que eu tinha pedido. E aí me deu um clique, assim, e
podia não ser nada, provavelmente não fosse nada, o cara tentou me explicar a situação, mas eu falei, cara, se eu entrar aí eu vou sentir tanto medo que não vai valer a pena, assim, sabe? Eu pedi desculpa pro cara, falei, ó, não vou entrar, mas eu não vou cancelar a corrida, eu vou pagar e tal, mas acho que em muitos momentos eu teria entrado e teria passado, sei lá, 15, 20 minutos passando muito medo desnecessariamente, né, assim, como eu já fiz, assim, né. Sim, não tem porquê, né, se aquilo tá dizendo que tem alguma coisa errada, a gente pode se conectar com essa intuição. Então, aí aqui a gente usou esse trecho dessa série, mas eu acho que todo mundo que já assistiu um filme de terror, de suspense, consegue fazer esse paralelo da amiga que tá com medo e fala, gente, não vamos dormir aqui essa noite, e daí essa amiga é pega pelo, sei lá, fantasma, assassino, qualquer coisa desses filmes de suspense, terror, de horror. Mas uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar e que o De Becker fala muito bem é que confiar no medo é o oposto de viver com medo. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa se conectar com uma preocupação ou se conectar com uma ansiedade. Ele fala que isso é que anestesia a gente para essa intuição do medo. Então a gente deveria ter alguma prática para lidar melhor com ansiedade, preocupação, nervosismo, essas coisas que estão muito presentes na nossa vida cotidiana, para a gente se conectar com a real intuição, que é esse negócio, sabe? Tá estranho isso aqui, eu tô sendo levada para esse lugar, eu acho que agora eu vou dizer não. Você confiar realmente nesse negócio chamado medo, que ele fala que não é uma emoção como uma tristeza, mas o que ele quer dizer é o que o Ekman diz, é que é uma emoção rápida, é que é acionada em segundos, é que é uma emoção que te livra, né? No primeiro caso do livro dele, a menina, quando ela percebe, né, quando ele vai exemplificar o que é o medo real, ele fala, bom, o cara saiu do quarto e falou que ia até a cozinha, e na hora ela fala que ela nem pensou, mas ela só falou, eu vou morrer, porque se ele entrar na cozinha ele pode pegar uma faca, e aí ela fala que sobe assim uma força do além e tira ela de lá, ela fala, eu não pensei, senão eu não teria atravessado o corredor, eu não teria saído do apartamento correndo, entrado na minha vizinha, mas foi essa força, assim, motora. Então, essa conexão, ele fala que é a grandeza do medo, isso que pode salvar a gente. Se a gente confia nessa conexão, dessa intuição com medo, a gente não vive com medo, porque a gente vive só reconhecendo alertas. Eu achei isso muito legal. Eu acho que é um caminho também, muito longo, né? Porque a gente tá acostumadíssimo a ficar anestesiado com medo de tudo. A imagem que me vem são camadas, sabe? Eu acho que a gente tá tão anestesiado que eu acho que a gente tá muito pouco em contato com essa energia inicial, assim, sabe? Não sei, na minha experiência, assim, é muito... Eu me sinto muito, acho que amortecida, assim, já, sabe? E aí, por exemplo, eu reconheço muitos momentos que essa intuição existiu, mas eu falo assim, eu tô tão acostumada a criar fantasmas que não existem, que essa intuição, isso aí não deve ser uma coisa muito real, assim, sabe? Eu acho que isso que você falou, que confiar no medo é o oposto de viver no medo, é assim, maravilhoso, mas... haja prática, sabe? Não sei se eu tô sendo muito pessimista, mas como se assim, a gente vive num mundo hoje que fabrica ansiedade na gente, sabe? E aí eu acho que isso acaba se confundindo muito com essas experiências, sabe? De medo e de intuição e de será que eu tô fantasiando, será que não, sabe? E aí, falando sobre práticas, né? Assim, o que pode ser útil, assim, né? A gente sempre fala de voltar para o corpo. Eu acho que nesse caso, voltar para o corpo me parece uma prática extremamente útil, que vai nos ajudar a nos manter mais conectados e conectadas, assim, sem tentar chegar aqui em algum caminho fácil, porque não tem, né? Em alguma resposta simples, porque não tem, não vai ter resposta simples para o medo, e o medo vai muito facilmente se confundir com ansiedade, com preocupação. Tem um livro, né, que a gente já tocou nele várias vezes aqui, é um livro da Pema Chodron, maravilhoso, chamado Quando Tudo Se Desfaz, e a primeira parte do livro é muito sobre medo, assim, e ela fala, de alguma forma, acho que não tão diferente do que o Virtudes do Medo, o quanto que o medo é importante para a nossa experiência, assim, de vida, assim, tanto que ela vai dizer
que a gente tem sorte quando a gente encontra o medo, porque é nesse ponto que entra a coragem. Então, de alguma forma, eu acho que ela está dizendo a mesma coisa que acontece com a mulher do apartamento. Ela só conseguiu ter a coragem de fazer alguma coisa e sair daquela situação porque ela sentiu medo, porque ela estava conectada com aquilo. E aí, a Pema Chodron vai trazer isso de uma forma muito ampla para a nossa vida, assim. Ao mesmo tempo, muitas vezes esse medo vai nos enganar, porque ele é confundido com várias outras coisas, assim. A gente quis trazer um trechinho do livro que eu acho que é muito, acho que a união entre essa sabedoria do medo e também o ponto difícil do medo, que é quando a gente cria ilusões em cima dele, assim. Então ela conta a história no livro de que ela viu uma palestra de um homem na Índia, e esse homem na palestra estava contando sobre a experiência dele com medo. Ele tinha uma prática de meditação e uma das grandes lutas dele, emocionais, é contra o medo, assim, que ele queria se livrar da raiva, que ele queria se livrar de outras emoções, mas especificamente o medo era uma emoção que ele tinha muita dificuldade, assim. E aí eu vou ler um trechinho que começa no momento que ele vai para uma cabana fazer um retiro de prática com a instrução do professor dele, olhando para essa emoção chamada medo. Quando começou a escurecer, acendeu 3 pequenas velas. Por volta da meia-noite, ouviu um barulho no canto da sala e, em meio à escuridão, viu uma enorme serpente que olhava para ele como uma naja, balançando-se bem à sua frente. A noite toda ele permaneceu muito alerta, os olhos cravados nela. Sentia tanto medo que não podia se mover. Só havia ele, a cobra e o medo. Pouco antes de amanhecer, a última vela apagou-se e ele começou a chorar. Chorou não por desespero, mas por ternura. Sentiu o anseio de todos os animais e pessoas do mundo. Conheceu sua alienação e luta. Toda a meditação não havia sido nada além de mais separação e esforço. Ele aceitou de fato, irrestritamente, que sentia raiva e inveja, que resistia e lutava, e que estava com medo. Aceitou também o fato de ser algo precioso, além de qualquer limite, sábio e tolo, rico e pobre, totalmente insondável. Sentiu-se tão grato que, na completa escuridão, levantou-se, caminhou até a cobra e fez uma reverência. Então, deitado no chão, adormeceu profundamente. Quando acordou, a serpente havia desaparecido. Ele nunca soube se ela tinha sido fruto da sua imaginação ou se realmente havia estado ali. E isso parecia não importar. Uau! Eu amo de um tanto esse trecho desse livro, meu Deus do céu. Não sei, mas para mim esse trecho ele diz sobre dar espaço pro medo, sabe? Ter espaço para ter todas as emoções. Então, tchau, gente. Até mais. Então, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.